privilégio de poder estar aqui de novo falando, tentando dar sequência a essa nossa série que tem sido o teu, e da gente poder entender o quanto nós temos mesmo que nos doar e nos dar ao Senhor Jesus. O discipulado, ele não é uma escolha para nós. O discipulado é um chamado, o discipulado faz parte da vida do cristão. O discipulado é a nossa identificação com Cristo na vida, na morte e em tudo que Ele nos ensinou, em tudo que Ele é para nós. O Bonhoeffer até diz que cristianismo sem discipulado é cristianismo sem Cristo. Então, quando nós falamos sobre o discipulado, nós já tivemos a alegria e o prazer de ouvir aqui os nossos irmãos falando sobre esse custo, sobre esse valor tão grande que é em sermos discípulos do Senhor Jesus, em aprendermos dele, aprendermos com ele, e andarmos como ele andou, seguirmos os seus ensinamentos e podermos nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Essa é a nossa missão como seguidores de Cristo. Essa é a nossa razão como seguidores dele. E nós temos que estar bem, assim, claro, precisa estar bem claro na nossa vida que ser o seguidor de Cristo tem custos. Esse evangelho que fala que seguir a Jesus não vai ter problemas na sua vida, esse evangelho não está na Bíblia. De uma forma ou de outra, você precisa entender que se você quer andar com o Senhor Jesus, você vai ter que se doar, que se entregar, como Ele fez. Não dá para ser um discípulo de Jesus e não querer se entregar e se doar, como Jesus fez por nós. Ser discípulo é seguir o Mestre, viver os passos do Mestre. O Caetano falava, né, a ideia do pó, né, de andar tão próximo que o pó desse Mestre nos suja, nos toca. Tudo isso porque nós nos espelhamos em Jesus. E como eu disse, Jesus, Ele se dispôs a fazer tudo por nós e nos dar a vida eterna com Ele. Tudo que Deus fez foi para nos levar para junto dEle, para nos fazer estar perto dEle, para restaurar o relacionamento com Ele. Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 28, 16 a 20, é um dos textos mais usados e talvez mais conhecidos a respeito de fazer discípulos e fazê-lo em todas as nações. E como uma ordenança do Senhor Jesus, Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20. E a palavra de Deus diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando Jesus vem e entrega essa ordem, e entrega esse mandamento para nós, que nós chamamos hoje da grande comissão, que é a visão da igreja, a missão da igreja de ser discípulo de Jesus e fazer discípulos de Jesus até os confins da terra, aonde Ele nos permitir,
Como o Sandro disse, aquelas pessoas que nós conhecemos e vamos olhar face a face, até aquelas pessoas que nós jamais conheceremos, aquelas pessoas que nós nunca veremos na nossa vida. E o legal dessa igreja aqui é que você pode ter certeza que desde o início, desde a sua semente, desde a sua fundação, ela sempre trabalhou assim. E ela sempre teve missionários espalhados no mundo em que ela participou, orando, contribuindo, interagindo de alguma forma. E milhares de pessoas, por causa dessa igreja, puderam ouvir o Evangelho e vão estar na eternidade com vocês um dia, sem que vocês saibam que foi fruto do apoio e do trabalho dessa igreja. Que, como o Sandro disse, ainda é pequeno, muito pequeno, para o nosso coração. A gente quer fazer mais. Mas Jesus, ele deixa essa ordem após ter sido ressuscitado, após ter concluído toda a sua obra. Quando eu lia isso no início da minha vida cristã, eu entendia que era tipo as palavras finais dele, né? E que ele falou assim, eu estava esquecendo um negócio aqui, deixa eu falar para vocês, entendeu? Não esqueçam de fazer isso, tá bom? E aí depois eu fui lendo e entendendo o Evangelho e vendo que Jesus, ele foi fazendo isso durante toda a sua vida. Ele não excluía os outros, ele apenas estava focado na sua missão naquele momento, da maneira que deveria ser entregue e focado ali com os judeus, ajudando-os a enxergar que ele era o Messias, que ele era o cumprimento de todas as profecias, que eles pudessem ver isso. E aí Jesus, durante esse processo, ele vai tocando pessoas de várias outras nações e os alcançando. Então ele sempre teve isso no seu ministério, até que o ponto mais alto é quando ele fala abertamente aos seus discípulos: falem a todos ao meu respeito. E não falem apenas, façam discípulos. Como nós temos ouvido aqui, discípulos não são curtidores de Jesus, não são esses seguidores de que só, de vez em quando dão a sua curtida, vão fazendo o seu joinha e vão fazendo o seu self-service ali dos ensinamentos de Jesus. Beleza, isso aqui é muito bom, isso aqui não está muito legal, isso aqui de jeito nenhum. Discípulos são aqueles que eles aprendem a encarnar todo o ensinamento de Cristo. E quando o Senhor Jesus nos deixa essa ordem, Ele deixa essa ordem de maneira clara, dizendo para nós aqui no versículo 19, que, portanto, vão e façam discípulos, mas o verbo no original, ele traz uma forma que é mais traduzida como tendo ido. À medida em que vocês forem, façam discípulos. E a ideia desse versículo, e a ideia dessa palavra é que esse processo de discipulado de Cristo em nós e com Cristo é um processo dinâmico e fluido, é um constante movimento, como um rio. O discipulado é como esse movimento de um rio. Ele não fica parado, ele continua caminhando. E essas águas, elas vão passando e elas vão indo em uma direção e elas não param, porque quando elas encontram um obstáculo, elas acham um caminho para chegar até o seu destino. E o discipulado é isso, é essa caminhada com Cristo. Então, à medida em que nós somos discipulados pelo Senhor, e nós somos discipulados por aqueles que nos levaram ao Senhor, nós somos chamados a sermos instrumentos para fazer outros discípulos. Nós não somos chamados apenas a sermos discipulados e sentarmos confortavelmente em nossas cadeiras, nos bancos, na igreja, termos a nossa vida confortável cristã, confortavelmente salvos, convictos dessa salvação, e não caminharmos num processo de ajudarmos que outros cresçam nesse relacionamento com o Senhor Jesus. Mas é que possamos ser como esse rio, e que vai beneficiando, que vai abençoando, que vai dessa maneira maravilhosa, tocando
por onde ele passa. À medida que estamos indo, já iniciamos essa jornada com Cristo. Para isso, nós assumimos que já somos nós mesmos discípulos de Cristo. Essa ordenança, meus amigos, não é uma ordenança àqueles que estão longe e aqueles que, como nós cantamos aqui, ainda dormem. Há muitos que dormem por não conhecerem ainda esse amor libertador do Senhor Jesus. Como Caetano falava aqui, há muitos que servem a outros senhores porque não servem a Cristo. Porque não se engane, aquele que não serve a Cristo está servindo a alguém e a alguma coisa. Não há neutralidade na nossa vida. Não há o cinza. Nós ou estamos na luz, ou estamos nas trevas, ou nós servimos ao Senhor da luz, ou nós não servimos a Ele. Nós somos chamados, à medida que vivemos, irmos anunciando. E a pergunta que eu faço a todos nós é: você tem certeza que é um discípulo de Jesus? E me perdoe pela pergunta quando eu a faço, mas eu não a faço com um sentido de julgamento. Mas é que por vezes na igreja nós vemos que muitos que caminham com a igreja deixaram de ser discípulos de Cristo. E são mais discípulos de tantas outras coisas do que de Cristo. Então a pergunta é: você tem convicção de que é um discípulo do Senhor Jesus? Você tem vivido como discípulo do Senhor Jesus? Nós estamos vivendo como discípulos de Cristo ou nós estamos apenas no piloto automático e seguindo? Tivemos talvez um dia a nossa experiência de salvação, tivemos aquele momento de entendermos que estávamos perdidos, de que precisávamos de um Salvador, de que faltava a essência e a razão da vida em nós, mas aos poucos essa chama tem se apagado, tem se enfraquecido. E eu pergunto, somos nós discípulos de Cristo? O tempo é curto, a eternidade é longa, agora é tempo de decisão. Quem permanece nesse tempo fiel à palavra e à confissão, contará com a presença de Jesus Cristo ao seu lado na hora do juízo. Nos fala Bonhoeffer em seu livro Discipulado. A separação decisiva deve iniciar já na terra. A paz de Jesus Cristo é a cruz. A cruz, porém, é a espada de Deus na terra. Pela cruz, fomos pacificados com Deus e já não somos mais o alvo da sua ira. Pela cruz, somos aproximados a esse Pai amoroso, misericordioso, e que se entrega para nos salvar. E quando nós olhamos para esse Deus, Ele estipulou as regras como um pai que cuida dos seus filhos, e Ele pagou o preço das regras que Ele estipulou. E esse preço que Ele paga é o preço da cruz, da morte. E não apenas de morrer, mas de carregar o peso dos pecados e dessa ira. E o tempo em que nós vivemos, como diz Bonhoeffer aqui, o tempo é curto, mas essa eternidade é longa, meus irmãos. E por essa eternidade ser longa, é por isso que somos chamados a sermos discípulos de Cristo, fazendo discípulos de Cristo. É por isso que somos chamados a podermos viver como Jesus,
à medida que tentamos de todas as formas mostrar quem é este Jesus, que nós nos apegamos, nos agarramos e que fomos por Ele resgatados. A primeira coisa que precisamos fazer como discípulos é ser discípulo. Não há uma cerimônia de graduação, não há uma formatura, não há o fim de um discipulado para nós. É preciso entendermos que essa decisão de sermos discípulos, aceitando esse chamado, ela nos leva a uma vida de entrega. O Senhor Jesus diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vocês são escolhidos para serem sal da terra como discípulos, para serem luz da terra como seguidores de Cristo. E se nós deixarmos de sermos esse sal, nós perdemos a nossa utilidade. Não existe razão para um sal que não salga, como não existe razão para uma luz que não ilumina nas trevas. Se formos verdadeiramente o sal, como podemos cumprir nosso papel? Como aquele que segue a Cristo deve manifestar através de suas características, ações e frutos que Ele é de Jesus. Nós não podemos reclamar do mundo, meus irmãos. Nós não podemos culpar o mundo por ser injusto. Nós não podemos culpar o mundo por estar em trevas. Nós não podemos culpar o mundo por estar visivelmente se decompondo nas suas relações, no seu trato com as pessoas. O mundo aparentemente apodrece. E nós não podemos culpar o mundo por isso. E falar, é a culpa deste mundo. Porque assim como nós não podemos dizer a uma carne que não foi salgada que ela apodrece, essa carne sem o sal, a culpa não é dela, ela é carne. Assim como nós não podemos dizer para as trevas porque ela é tão escura e tão densa, porque ela é trevas. Nós temos que olhar e entender que a culpa das trevas avançarem e dessa decomposição não está no mundo, mas está em não sermos sal e luz suficientes para o mundo onde nós estamos inseridos. Uma lâmpada não serve para nada se ficar guardada no armário. E o sal não serve para nada se permanecer no saleiro. A luz deve brilhar na escuridão, e o sal deve se misturar com a carne. Os dois modelos ilustram o processo de penetração e nos chamam para permanecer na sociedade. No entanto, muitos de nós nos escondemos em nossos pequenos armários escuros, permanecemos confortáveis em nossos elegantes saleirinhos eclesiásticos. Igreja, diz John Stott, no seu livro sobre a igreja autêntica. Se nós não cumprirmos a nossa missão como discípulos, nós não podemos de forma alguma esperar que haja mudança e transformação. A nossa caminhada de discípulo é onde nós estamos e ela continua e ela é contínua. A nossa caminhada é para sermos este sal em nossa sociedade.
sermos essa luz em nossa sociedade, de olharmos com os valores que Cristo olhou, os valores de amar, de servir, de se entregar a si mesmo, de jamais comprometer aquilo que Ele veio fazer e quem Ele era e por que Ele veio. Se a nossa sociedade está em trevas, não devemos perguntar quem está trazendo as trevas, mas devemos nos questionar onde está a luz. Se a carne se estragar e se tornar intragável, nós não podemos culpar a carne por isso, mas nós devemos perguntar aonde estava o sal. Como discípulos, eu e você, nós nos perguntamos aonde nós temos estado, onde temos sido e feito como discípulos de Jesus. Porque não é apenas o ser o discípulo, mas para fazer é preciso ser. E à medida que somos, precisamos fazer. Nesse mesmo versículo 19 diz, à medida que vocês são, à medida que vocês caminham, façam discípulos. Façam discípulos. Além do chamado para ser discípulos de Cristo, somos chamados para fazermos aonde nós estivermos, plantarmos na videira, enxertarmos em Cristo aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. Porque ser discípulo e fazer discípulos é quando nós aceitamos a Cristo não como seu Salvador apenas, mas quando nós o recebemos como Salvador e Senhor. É como uma moeda que tem os seus dois lados e nós não podemos aceitar um e desprezar o outro. Ele é Salvador e Ele é Senhor. E Ele é o Senhor Salvador. O discípulo, ele se submete a isso e ele é chamado para frutificar, para transbordar, para fazer outros discípulos. E antes que alguém comece a tremer aí na mesa ou na cadeira, não é G12, não é MDA, MDF ou qualquer outro M que existe, não é. É fazermos como instrumentos do Senhor. Não vamos te dar uma cartilha, te botar num grupo e falar, agora você é líder, você tem que fazer isso e tal. Não é nada disso. Não é nada disso. Nunca foi nada disso. Nunca. Foi a respeito de seguir a Cristo e à medida que o seguimos, o representamos. E o representamos de tal forma que Ele é visto em nós. E é grande essa responsabilidade, irmãos. É grande essa responsabilidade na nossa casa, começando com os nossos filhos, que eles são os primeiros discípulos. Começando com os nossos pais, irmãos e irmãs, e se estendendo em todas as conexões que nós temos em nosso relacionamento. Para que todos vejam que nós somos seguidores do Senhor Jesus. Isso como indivíduos, mas também como comunidade. Pois os discípulos de Cristo são a sua igreja. E como igreja, nós devemos trabalhar juntos para levar o Senhor Jesus e fazer discípulos de Cristo. A igreja, meus irmãos, não é um clube de religião. A igreja não é onde as pessoas participam das suas atividades para terem privilégios que são assegurados por serem membros desse clube. Mas a igreja foi feita para ser centrada no Senhor Jesus e centrada em Cristo alcançar aqueles que dele necessitam.
Clubes são centrados em si mesmos, em satisfazer os seus membros. E a igreja, ela foi chamada para que os seus membros satisfaçam o seu Senhor e aqueles que estão fora dela. O problema é que alguns se cansaram dessa igreja centrada em si mesma e começaram a acreditar que os seus membros devem apenas prestar um certo serviço social à sociedade. Um serviço que vá apenas curar a dor momentânea que nós temos na nossa vida enquanto seguimos nessa terra. Mas nós não somos chamados apenas a curar essas feridas momentâneas. Nós somos chamados a curar uma ferida que é eterna, que vai permanecer após a morte. Que é essa separação entre nós e o nosso Criador. E essa cura, ela só vem através dessa entrega a Deus, da nossa vida, através de Cristo. O remédio dessa cura é o senhorio do Senhor Jesus em nós. É sermos o discípulo do Senhor Jesus, aceitando e obedecendo os seus ensinamentos. O discípulo precisa estar centrado e poder se devotar a exaltar e adorar a Deus, como estar pronto para testemunhar a Cristo. É preciso o equilíbrio entre essa igreja que fortalece os seus discípulos e que serve os que estão fora, no meio dela. John Stott chama isso de uma santa mundanidade, onde nós podemos estar no mundo sem perdermos os valores de Cristo. Valores que não são negociados no processo. Valores aonde Jesus nunca abriu mão. Que naquelas parábolas dos ensinamentos de Jesus e na sua interação com os seguidores, onde um a um apresentavam suas desculpas para segui-lo, um a um Jesus os rebateu e deixou bem claro: você que vem me seguir, toma a sua cruz e me siga, porque eu não aceito nada menos do que tudo que há em você. Eu não aceito nada menos do que você integralmente. Eu não aceito nada menos do que ser teu Salvador, sendo o seu Senhor, tendo tudo que você é. Tudo. Porque, na verdade, quando nós entendemos isso, nós sabemos que nós não temos nada, que não somos nada, e que somente nele nós encontramos o sentido e a razão da vida. O caminho da fé passa pela obediência ao chamado de Cristo, fala Bonhoeffer. O caminho da fé passa pela obediência ao chamado do Senhor Jesus. Ele nos chama, como Ele chamou Pedro, como Ele chamou os seus discípulos, como Ele chamou o coletor de impostos e disse: venha. E ele deixou de coletar os impostos e disse: Pedro, venha. E ele largou as suas redes. E essa caminhada, esse chamado, essa entrega, foi apenas o início. Porque esse mesmo Jesus, no meio de uma tempestade, onde o mar era revolto, onde todos pensavam em perecer, ele caminhando sobre as águas, olha para Pedro e fala: venha, Pedro, dê um passo. E Pedro obedece. E ele caminha para fora desse barco. Esse é o discípulo de Cristo, que ao seu encontro com Ele é chamado para dar esse passo.
um passo de obediência, que é o fundamento da sua fé. Só o crente é obediente, e só o obediente é que crê. A fé só existe na obediência e jamais sem ela. A fé somente é fé no ato de obediência, diz Bonhoeffer. Só podemos fazer discípulos, só podemos ser verdadeiros discípulos quando aprendemos e quando escolhemos obedecer. A fé está relacionada à nossa obediência com o Senhor. Nós obedecemos ao seu chamado e nós nos entregamos. E nós obedecemos todos os seus mandamentos. Diz ali no texto: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a quê? Obedecer. O quê? A tudo. Mas tem coisa que não é mais politicamente correta. Jesus era daquela época, entendeu? Jesus era daquele jeito. Não dá para obedecer tudo. O discípulo não tem essa escolha. O discípulo obedece a tudo. Porque ele anda com o Senhor Jesus e conhece quem o chamou. Há coisas que nós não entendemos nem o que obedecemos. Nós não temos total compreensão, mas nós temos que obedecer. E hoje em dia é mais difícil ainda falar sobre isso. Porque a obediência se tornou algo relacionado praticamente a uma tirania. E não há tirania quando essa obediência é por amor. E a razão dessa ordenança foi por amor. O que move Deus é o seu amor, porque Ele é amor. E quando Ele nos ordena algo, Ele ordena em amor e para o nosso bem, para a sua glória e para o nosso bem. Se nós queremos ser discípulos e ser dele e ser totalmente teu, nós temos que estar dispostos a obedecer. E obedecer quando entramos em choque com aquilo que nós queremos. Obedecer quando nós entramos em choque com o que nós desejamos ser ou o que nós desejamos fazer. Nós precisamos nos resignar e obedecer. E à medida que fazemos isso, nós nos aproximamos de quem Ele é e como Ele é. E nos moldamos, somos formados à sua imagem, meus irmãos. Isso é que nos faz ser luz, isso é que nos faz ser sal, porque tiramos dele, aprendemos dele, absorvemos dele a luz e o poder, não de nós mesmos, mas dele. E aonde fazemos esses discípulos? O texto conclui para nós, e o texto se explica: em todo lugar. Façam aqui em São Paulo, façam aqui no Glicério, façam aqui na Liberdade, façam aonde você vive, faça na grande São Paulo, faça nesse estado, faça nessa nação, faça em toda a terra, faça discípulos do Senhor Jesus, homens e mulheres, moldados à sua imagem e semelhança, levando a cura dos efeitos da separação e da queda que degenerou e tem decomposto toda a humanidade desde o momento
em que o homem decidiu andar sozinho, sem Deus. Faça discípulos. Como a Cláudia, nos seus 16 anos ali da Bósnia. Como a Gisele, lá em São Caetano. Como o Caetano tem sido aqui em São Paulo. Como o Mateus e a Mari já foram em tantos lugares, estão agora em Bauru. Como alguns têm sido em algumas viagens na Europa, na Alemanha, na Índia, aonde Deus tem os levado. Façam, porque vocês já são. Reproduzam, porque há convicção daquele que Cristo é em vocês, daquele que Cristo é em nós e daquilo que Ele nos chamou. Porque se nós verdadeiramente o conhecemos, nós jamais poderemos nos acomodar como num clube. Mas nós sabemos que temos que continuamente trabalhar para que esses discípulos de Cristo sejam produzidos através de nós, em nossa vida. Façam discípulos, irmãos, até que essa igreja não caiba mais, até que precisemos dos 2 cultos, até que precisemos sair daqui para um lugar maior, não porque queremos número, não porque queremos ser grandes, mas porque queremos que essa luz de Cristo resplandeça nos corações daqueles que se sentem aprisionados, entristecidos e distantes dessa relação de amor que nós encontramos no Senhor Jesus. Façam, porque foi isso que nós somos chamados. Ser e fazer, meus irmãos, aonde o Senhor nos levar.